Nós vamos apresentar um pouco o que é o jornal Árvore da Vida, as seções dele, qual é a concepção que se tem dele, como que cada artigo foi planejado, qual é a finalidade deles. É isso que vamos apresentar agora, para que você possa ter mais segurança de, ao chegar numa casa, visitar um parente seu, for fazer uma abordagem, você, pelo fato de conhecer as seções, poder ser mais efetivo, mais eficaz na sua abordagem. Tá bom? Amém? Vamos fazer só um pouquinho de barulho para a gente continuar nosso encargo aqui. Nós colocamos esse jornal porque ele é representativo. Esse é o jornal que é comemorativo, né, de 25 anos do jornal Árvore da Vida. Quando você pegar um jornal como esse aqui é o último. Tem duas seções importantes nele aqui, que é exatamente essa primeira, essa que nós chamamos de conversa com o leitor, e temos também uma outra que são as chamadas. Essa parte aqui. Essas duas partes dizem respeito à apresentação do jornal. A conversa com o leitor introduz o leitor no ambiente do jornal, e as chamadas destacam alguns artigos especiais, alguns que a gente quer que o leitor dê mais atenção. Então, quando você pegar seu jornal, essas são as duas seções que introduzem as pessoas no ambiente do jornal, tá? Conversa com o leitor e as chamadas. Se você quer saber rapidamente o resumo de algumas seções, você pode ir direto para chamadas, porque ele tem quatro artigos que são sintetizados e ali mostra qual é o alvo deles, tá certo? São mais 16 colunas, mas apenas 4 vão para as chamadas, tá certo? E a conversa acaba, é como se fosse uma sala de visita, e ali a gente começa a conversar para que as pessoas sejam chamadas a atenção para começar a leitura do jornal. Então, são essas duas sessões iniciais. Depois, nós temos uma sessão que é a maior parte dela, do jornal, que é exatamente a parte familiar. Os irmãos que idealizaram o jornal entendem que a palavra de Deus precisa ser objetiva e precisa ser aplicado num ambiente da família. Assim como Paulo escrevia as cartas e os 2 capítulos finais, ele trazia uma aplicação para a igreja e para as famílias, o jornal também faz a mesma coisa. O jornal, ele pega as palavras que nós estamos ouvindo do ministério, que advém do irmão Dong, a gente pega cada palavra daquela, coloca numa escrita mais suave e depois aplica à família. Quais são as partes da família que são contempladas no jornal Árvore da Vida? Você tem uma seção que é para os casais, que nós chamamos O que Deus uniu. O que Deus uniu, está lá em cima. Eu penso que está lá em cima. Está lá em cima. O que Deus uniu. Essa seção objetiva ajudar os casais a reconhecer o propósito de Deus no casamento, a perceber a origem dos conflitos e o modo de resolvê-los, e por fim apresenta alternativas aos casais para que desfrutem de abundante alegria e equilíbrio no relacionamento familiar. Então você pega essa sessão, ao entrar na cada pessoa, percebe que é uma família e pode então começar por aí. Tá certo? Como ele é familiar, ele também tem uma palavra para os pais. Aos pais, lá em cima, investimento espiritual. Do que trata essa sessão? Nesta coluna são dadas instruções segundo o modelo bíblico e orientações de como os pais podem conduzir os filhos neste mundo perverso. São dadas algumas advertências para que riscos e acidentes sejam evitados. Além disso, apresenta um caminho de amor e disciplina, como 2 ações fundamentais para preparar filhos
no caráter e formação humana elevada para servirem a Deus. Então, essa é a preocupação dessa sessão aos pais. Depois você tem a próxima, uma sessão para os jovens. Lá em cima, jovens, o que está escrito? Jovens com uma meta. O objetivo dessa sessão é levar os jovens a ter uma atitude positiva e firme em meio a esta geração carente de propósito, firmá-los em valores elevados e dar-lhes a firme convicção de que escolheram o melhor caminho. Louvado seja o Senhor. Depois você tem uma outra seção que é adolescentes. Nós colocamos adolescentes admiráveis. Essa sessão é nova, tem menos de 6 meses, não passa de um ano, é uma sessão muito nova. Então não apenas uma sessão para jovens, mas também uma sessão para adolescentes. Vamos lá, Wesley. Ah, não tem, nesse jornal não tem, tá? Nesse aqui já tem, porque ele é nova. Esta coluna visa, por meio de uma linguagem simples, travar um bate-papo com a geração mais atacada de todos os tempos. Ela diz de maneira cativante que Jesus é o melhor amigo que um adolescente pode ter. E que a família de sangue e a família da fé é a melhor família virtual que eles podem ter. Esta coluna também aponta os perigos que os envolvem e que a maneira mais eficaz de vencer este século é andar com pessoas que de coração puro invocam o Senhor. Aí você tem também uma outra sessão, também não vai ser possível ser mostrada aqui agora, que é o Java Infantil, uma sessão lá do jornal, essa parte aqui, ó. Então tem uma sessão para os... Quando você entrar na casa, ver lá os meninos brincando, criancinha, opa, eu posso pescar aqui, posso começar por aqui também. Então, você tem Java Infantil. A intenção dessa coluna é conduzir a criança a ter e desenvolver fé em Deus, conhecer Deus como Criador dos céus, da terra e do homem, e admirá-lo pelos seus feitos. Além disso, conhecer os principais heróis da Bíblia por meio de desenhos, atividades e extrair lições importantes de tantos outros nomes que permeiam a Bíblia. Cremos que esta metodologia lúdica infunde em seus corações as sementes da palavra de Deus e da vida cristã. Ok, essa sessão que compreende as famílias. A família. Agora vamos ver uma outra parte do jornal. Vamos atentar, irmãos, vamos manter a nossa concentração. Estudo da palavra. Porque tem muitas pessoas que entram no jornal para poder estudar a Bíblia mesmo, para compreender conceitos, partes da teologia. Então o jornal contempla essa necessidade. Nós temos 3 sessões para isso. Vamos lá. Curso bíblico, estudo de palavras e cremos que. No curso bíblico, a razão é essa. Se deseja aprofundar-se no estudo da Bíblia, esta sessão será de grande ajuda para você. Os tópicos cruciais que aqui são tratados podem ser usados como material para mensagens e estudos bíblicos a serem dados àqueles que desejam conhecer mais a palavra de Deus. Estudo de palavras. A gente pega uma palavra no grego ou uma palavra no hebraico e também estudamos essa palavra. Isso incrementa os pastores, incrementam os ministros da palavra a terem mais solidez a usarem esse tipo de palavra, porque ela vem bastante explicada, porque buscamos a raiz hebraica ou a raiz grega para explicar aquela palavra. Depois você tem uma seção que nós chamamos de regeneração e crescimento. É uma palavra para os não salvos e uma palavra para os salvos. Por isso, regeneração e crescimento. Tá bom? Quais são as sessões que compreendem esse grande tópico aqui? O primeiro deles é o Evangelho da Graça. Depois, os fundamentos para os novos crentes. Depois, o Evangelho do Reino. Eu vou ler o Evangelho da Graça. Esta coluna é especial porque por meio dela apresentamos o Salvador Jesus. Seu conteúdo é evangelístico e destina-se a atender principalmente aqueles que não tiveram a experiência da salvação eterna mediante a palavra escrita. Os fundamentos para os novos crentes. Pessoas que receberam o Senhor e precisam de comida, né? Então eles precisam de um encaminhamento.
Então, os fundamentos para os novos crentes. Esta coluna foi criada para os novos crentes com a intenção de apresentar-lhes vários fundamentos que compõem a vida cristã e a prática cristã. Ela é pautada nas verdades básicas reveladas na Bíblia. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino foi o evangelho pregado pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos para ajudar os cristãos a crescer espiritualmente e a se prepararem para a vinda de Cristo e a manifestação do seu reino. Ok? Nós temos também, dentro desse tópico, regeneração e crescimento, mais estas colunas aqui. Eu estou lendo assim rápido, pode estar enjoado, mas é importante que os irmãos entendam, tá? A gente pode disponibilizar isso aqui depois, né, irmãos? Disponibilizar, o Juliano está dizendo ali que seria bom mesmo, disponibilizar para os irmãos, até para ter em casa, e quando quiser buscar alguma sessão para saber como melhor aplicar, pode ir aqui nesses apontamentos e ser mais beneficiado, tá bom? Posso continuar a leitura? Que fraqueza. Pode continuar? Está acabando, foram só 5 dessas, tá? Cada uma tem 5 cada uma, mas fica tranquilo. As insondáveis riquezas de Cristo. É uma sessão também nova, tá, irmãos? Nova. O propósito dessa sessão, dessa coluna, é apresentar o Cristo rico e vasto, apresentado ao longo da Bíblia por meio das várias figuras que nos ajudam a compreender as riquezas de Cristo. Assim, ele se torna conhecido e pode ser desfrutado e manifestado no viver daqueles que o seguem. Louvado seja o Senhor. A outra sessão é ouvir e praticar. Essa aqui foi inspirada completamente no modo como o irmão Dom conduz as igrejas por aqui, né? Ele sempre diz, ouvir, tem que praticar. Então foi criada uma sessão para contemplar essa necessidade. A coluna Ouvir e Praticar mostra a maneira de vários aspectos da palavra de Deus serem conhecidos e praticados por seus filhos. Ela apresenta um alimento espiritual mais sólido, fortalecendo aqueles que já avançaram na vida divina. Então é um andar mais, acima, tá? Em termos de solidez. E o encarte é essa parte aqui, que também vem dentro do jornal, para aqueles que são assinantes. Encarte. É escrito aos assinantes, descreve princípios espirituais fundamentais que, além de praticados, podem ser usados na preparação de mensagens bíblicas a serem ministradas em reuniões da igreja, seminários, cursos de teologia ou simplesmente para um ganho pessoal. E mais essa sessão, aperfeiçoamento, também nós somos ajudados a sermos mais aperfeiçoados. Então, tem essa coluna aqui, aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia fala que os filhos de Deus precisam de aperfeiçoamento para edificar o corpo de Cristo. Essa coluna contribui com este objetivo em 3 aspectos: ministério da palavra, ministério dos serviços e ministério das ofertas. Então essa coluna, a gente pega um desses pontos e trabalha, ajudando os irmãos a serem aperfeiçoados naquele quesito. E dentro do aperfeiçoamento nós temos também lições para os líderes. O jornal é um negócio tão rico, irmãos, que realmente ele contempla tudo. Como ele vai chegar na mão dos nossos irmãos, e tem muitos líderes, eles também precisam ser ajudados. Então existe uma seção só para os líderes, que nós chamamos de lições para líderes. Esta coluna apresenta princípios que líderes do povo de Deus utilizaram para conduzir e influenciar o povo de Deus a cumprir os interesses de Deus. E por último mesmo, novidades, é uma seção também do JAV, e essa seção, o JAV também possui uma seção diversificada. A cada mês o leitor se surpreenderá com uma novidade, que seja um hino explicado, o último foi sobre Lutero, uma reflexão, um testemunho ou uma carta que um leitor nos escreveu. Por isso se chama de novidades. Então traz um desses apontamentos aí. Tá bom? Nós fomos em cada sessão, né? E extraímos qual é a pretensão, qual é a razão de cada coluna para apresentar para os santos, para na hora de vocês forem fazer a abordagem, vocês terem mais noção do que se trata a cada sessão dessa, tá bom? Olhou pessoas,
levante o perfil dela, qual é a necessidade que ela tem, destaca aquela coluna e apresenta. Você pode trabalhar, pode fazer isso no seu trabalho, na sua vizinhança, nas pessoas que vierem do seu curso, no seu GFCM, tá bom? Aonde quer que você esteja, você então pode abordar as pessoas utilizando uma dessas sessões. E encerrando a reunião, e vamos encerrar de maneira mais prática possível, nós tivemos uma reunião que foi no dia 11 de abril, e nessa reunião, foi uma reunião para os irmãos responsáveis das igrejas. Nessa reunião nós colocamos o cupom na mão de cada um, onde cada um ali dizia, olha, o irmão responsável na minha localidade de cuidar durante esse mês, mais intensamente do Java, vai ser o irmão tal. E também foi colocado lá quantos jornais cada igreja ia pegar. Os jornais estão lá atrás. Então eles devolveram para nós esses cupons. Das 30 e poucas igrejas que nós temos por aqui, 11 delas responderam na hora. Está aqui, ó, a quantidade de jornais que eu quero é essa aqui. Então, dessas 11 igrejas que deram os seus nomes na hora, dizendo o quantitativo, já 3.000 e poucos jornais já foram selecionados. E nós temos ainda pelo menos 20 igrejas que ficaram de dar resposta depois. E então hoje, provavelmente, essas igrejas têm o seu cupom, já sabe quem que vai cuidar desse jornal lá na sua localidade e já sabe o seu quantitativo, deve se dirigir lá para aquelas mesas. Nós colocamos lá uma descrição por letras de A até C, etc. Para que as igrejas possam chegar lá, levar seu cupom e dizer, olha, nós queremos 100, 200, 300, 400. A igreja que vai dizer quantos jornais ela, na comunhão com os outros irmãos, disseram que precisam. Tá certo? Então, para que esse projeto possa ter impacto, esse é o comportamento mais básico que nós precisamos ter. Ir lá e pegar os jornais. Nós pegamos 10.000 jornais. O irmão Dong, quando veio aqui nos visitar, ele estava tão encorajado com isso, que ele ofertou um valor para nós, significativo, que nos ajudou tremendamente na compra desses jornais, ficando apenas um valor para ser coberto, e esse valor, os irmãos cooperadores acharam por bem, nós assumimos esse valor, juntamente com a cooperativa, para que as igrejas, perceba bem a bênção, para que as igrejas possam pegar esses jornais lá, sem nenhum tipo de custo. Ninguém diz amém, gente? Sem nenhum tipo de custo. Vão lá pegar, é claro, não aumenta o número demais, porque agora, meu Deus, agora dá. Não, vai lá e pede exatamente o quantitativo que você sente que é razoável e que sua igreja vai precisar para esse grande projeto. Tá certo? Então, os irmãos já estão ali a postos, os jornais já estão lá embaixo, tem 10.000 jornais esperando pelos irmãos, os 3.000 poucos jornais já estão selecionados, e as demais igrejas, mesmo aquelas que não, porventura, tenham esquecido o seu cupom, mas sabe de cabeça, lá na reunião, qual é o seu quantitativo, deve ir lá e dizer, o meu quantitativo é de tantos jornais, tá certo? Então esses jornais vão ser dados para vocês. Ficou também assim, acertado entre nós, que na sua localidade vai ter um irmão, e esse irmão, o irmão responsável vai tocar o encargo lá, e esse irmão responsável elegeu um irmão lá, entre eles, que nós chamamos de coordenador, vai ser o irmão que vai coordenar, ele vai receber as assinaturas feitas por você toda segunda-feira. Toda segunda, como é que ficou? Foi sexta, não foi? Sexta. Então vai ter um coordenador que vai receber as assinaturas toda sexta-feira. Não, sexta não. Acho que não é sexta não. É domingo. É domingo. É domingo por quê que é domingo? Porque nós passamos todo final de semana, reunimos sábado e domingo, a gente, olha, está aqui as assinaturas que eu fiz. E na segunda-feira, esse irmão que está coordenando o projeto na sua localidade, virá até o escritório da obra,
um escritório feito exatamente para tratar dos assuntos da obra da região. Ele vai catalogando para ver se nós estamos alcançando a nossa meta. Então veja, as igrejas precisam deixar a cada segunda-feira as assinaturas lá no escritório da obra, para que eles possam catalogar, saber quantas assinaturas foram feitas, para ver se nós estamos atingindo o nosso resultado. Tá certo? Então, quando é que tem que deixar? Segunda-feira. E quando é que vocês têm que entregar para esse coordenador lá na sua localidade? Domingo. Tá certo? Nós temos um mês, irmãos, vamos nos levantar com força. Diz amém. Vamos levantar com força. O Senhor está nos chamando, né, para desenvolver isso. Vamos nos empenhar. Nós somos filhos do Senhor, queremos servi-lo, queremos alcançar tantas pessoas que têm necessidades. E vamos orar, vamos gastar tempo orando durante esse tempo, para o Senhor nos dar graça e abrir o coração das pessoas para que sejam motivadas a fazer assinatura, a abrirem suas casas para curso bíblico, né? E assim a gente funcionar, gerar filhos para o Senhor. Então, todos os irmãos responsáveis, por favor, aqueles que deram seus nomes ou que já têm esse contativo, no tema dessa reunião, se dirija para lá e pegue os seus jornais. Tá certo? E o escritório da obra vai manter contato com as igrejas ao longo desse mês. Louvado seja o Senhor, vamos ficar de pé e vamos fazer a última oração. Possamos nesse mês, Senhor, ter experiências riquíssimas, contatando os filhos da paz, visitando os nossos vizinhos, nossos parentes. Ó Senhor Jesus, que possamos atingir nossa meta e que o Senhor possa atingir também a sua meta, que é alcançar as pessoas que o Senhor já destinou antes da fundação do mundo. Queremos participar, queremos cooperar, nos dê a tua graça, Senhor. Também nos dê diligência para levar esse empreendimento adiante. Louvado seja o Senhor, abençoa as igrejas, abençoa os irmãos envolvidos, cada mão que colocar a mão no jornal, cada pessoa que ouvir as palavras desse jornal, possam se converter a Ti. Ó Senhor Jesus, e que mais casas possam ser abertas, para que Teu Evangelho possa entrar dentro dela. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que isso tem iniciação no Teu coração. Nós queremos ser filhos fiéis, queremos ser mordomos fiéis, bons e prudentes. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. A reunião está encerrada.